Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agro e Prosa. Eu me chamo Ana Cutrim, estou juntamente com meu amigo Marcos Araújo e nós somos discentes do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão. Hoje nós falaremos sobre um assunto sério, atual e super importante. Vamos falar sobre crédito de carbono como estratégia de mitigação de gases de efeito estufa em sistemas de produção animal. E hoje, para ter essa conversa com a gente, nós vamos receber o professor Luciano Cavalcante Muniz, o qual possui graduação em Agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão, graduação em Administração de Empresa pela Universidade Silma, mestrado em Agronegócio e doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal de Goiás. Professor, a gente agradece muito pela sua participação, seja muito bem-vindo. Olá, é um grande prazer poder estar aqui debatendo esse assunto de grande relevância, para o nosso país e para a nossa sustentabilidade aí. Sim. Professor, para começar, a gente queria saber o que exatamente são os créditos de carbono e como eles funcionam na prática dentro dos sistemas de produção animal. Antes de falar do crédito de carbono, a gente tem que saber que existe uma legislação recente, que é o Programa de Descarbonização da Economia, que é a Lei 15.042, que foi publicada em mês de dezembro de 2024, e nessa lei ela exige que empresas que emitem a partir de 10 créditos de carbono, que seriam 10 toneladas, cada tonelada representa um crédito, que essas empresas possam fazer as ações, o cumprimento dessa lei, que é o inventário, a redução e a compensação. O crédito de carbono ele entra nessa terceira etapa, que é o da compensação. Sim. Professor, então quais são as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa na pecuária e como podemos intervir nelas para gerar crédito de carbono? Na agropecuária, ele emite 3 principais gases, que é o dióxido de carbono, através das queimadas, o revolvimento do solo, o óxido nitroso, que é através das adubações nitrogenadas, e o metano etérico, que é através da ruminação dos ruminantes, dos bovinos, ovinos, caprinos. Sim. E, professor, existem práticas sustentáveis na pecuária que são mais eficazes tanto para reduzir essas emissões quanto para gerar créditos? E o senhor poderia citar alguns desses exemplos para a gente? Isso. Em relação a práticas, existe um programa desde 2009 no Brasil, que é o programa da agricultura de baixo carbono. Que esse programa foi exatamente para frear as práticas convencionais de agropecuária, como, por exemplo, o uso indiscriminado de adubos nitrogenados, Então, entre essas práticas, eu posso enumerar a recuperação de pastagens degradadas, plantio direto, florestas plantadas, utilização de leguminosas, que aí vai estar mitigando, e todas biocombustíveis também é uma prática, que pode diminuir essas emissões dos dejetos de origem animal. Certo. Mas assim, professor, do ponto de vista social, os pequenos e médios produtores, eles conseguem ter acesso a esse mercado de crédito de carbono? Porque talvez ele possa ser mais caro ou não. E o que dificultaria esse acesso a eles, se for o caso de ter dificuldade? Hoje eles têm sim acesso, só que tudo precisa de uma organização, Porque o crédito, no caso da agropecuária, para os produtores que têm um grande potencial de receber pagamento por serviços ambientais, em estar adotando essas tecnologias, em estar cultivando espécies florestais para fins econômicos e frutíferas também. Então, eles podem conciliar tanto a renda de um produto como espécies frutíferas, como ganhar um bônus por estar conservando a planta que vai acumular carbono. Então,
pelo que o senhor explicou, o produtor ele vai ter um lucro a mais, né? Se for o caso de frutíferas, ele pode colher e vender essas frutas normalmente, né? Isso, então, porque quem paga por esse crédito é a empresa que está atendendo a legislação, onde ela fez o inventário, ela fez ações para diminuir essas emissões da empresa e se ainda continuar negativa, ela tem que pagar para quem vai compensar. E aí onde entra o produtor, sim, que no caso do Maranhão, ele tem uma grande vantagem devido à sua dimensão territorial. Essa foi até mesmo a dúvida que eu fiquei com a Ana, se essa atividade ela podia gerar esse ganho secundário, porque a gente não encontrou tanto isso e a gente ficou com isso. Vamos perguntar isso pro professor para saber mais direitinho. E professor, outra pergunta que eu tenho é se no Maranhão já existem exemplos de propriedades rurais que já comercializam crédito de carbono gerados a partir da pecuária ou de outras atividades? Hoje a gente já tem aqui no Maranhão fazendas que fazem compensação para empresas americanas, como, por exemplo, a Microsoft. Um conjunto de empresas que precisam compensar, elas depositam esse recurso em um fundo e tem uma empresa americana, uma startup, assim como a nossa aqui no Maranhão, que conseguiu fazer a certificação desses projetos para a recuperação de áreas degradadas na Amazônia. E aí como funciona? O produtor pecuarista ele precisa recuperar sua pastagem. Essa empresa americana ela adianta até 35% do projeto que vai acumular carbono ao longo de um ciclo de 20 anos. Então, eles estão antecipando o que o produtor vai ganhar do bônus do carbono ao plantar não apenas a pastagem, mas ele tem que plantar também espécies florestais para fins econômicos, mas ele vai ainda ter uma terceira receita, que é o crédito do carbono, que vai estar acumulando nessas árvores. E toda a receita é do dono da propriedade. Então, as empresas americanas só vão estar tendo um benefício em estar compensando ainda o seu déficit de emissões. Então, o que precisa é esse benefício chegar ao nosso produtor. É algo assim mútuo, né? Ambas se ajudam no caso, né, professor? E assim, em cenário mais amplo, como o Brasil está se posicionando nesse mercado? O que nós estamos fazendo bem, o que ainda falta evoluir, o que o senhor acha? O Brasil ele tem o maior potencial de compensação devido à sua dimensão territorial, né? Como eu falei que o Maranhão também tem essa vantagem. O que está precisando ainda, como é uma legislação ainda que recente, ainda tem muitas conquistas a serem avançadas, como, por exemplo, a regulamentação de certificadoras brasileiras, né? Porque a principal hoje é uma certificadora europeia que chama Verra, mas para viabilizar um projeto certificado na Verra custa em torno de R$1,5 milhão. Então, hoje esse é o principal gargalo para que isso seja regularizado, que tenha certificadoras também aqui no Brasil, né? Certo, é um entrave então, né? Sim, eu acho que essa pergunta até conversa com a próxima, que é como as políticas públicas e os programas de extensão rural e assistência técnica aqui no Brasil, elas podem contribuir para ampliar a adoção dessa estratégia nas propriedades rurais, especialmente nas pequenas propriedades, que são, em grande maioria, as propriedades aqui do Maranhão. A gente sabe que existem, né? Vocês viram lá na disciplina de economia rural, a disciplina, o assunto que é as políticas econômicas voltadas para agropecuária. Entre elas tem todas essas econômicas, como a garantia do preço mínimo, o crédito rural, mas tem também as questões ambientais que precisam ser respeitadas, precisam ser adequadas e fiscalizadas também. Hoje mesmo nós estamos, a Universidade Estadual do Maranhão, ela está buscando uma parceria com a SEMA para um
programa de descarbonização da equipe da economia maranhense. Então a SEMA vai protagonizar isso no estado do Maranhão, através do governo do estado, né? Uma iniciativa muito boa, né? E, professor, pensando assim, esse mercado de crédito de carbono, o que ele poderia oferecer para nós, enquanto jovens profissionais das ciências agrárias, que pretendemos atuar com a sustentabilidade na agropecuária? Pensando assim, terminei minha graduação, o que eu posso fazer com o mercado de carbono para iniciar? Muito bem, essas são as oportunidades que a gente tenta levar para dentro da sala de aula, né? Mostrando para vocês as possibilidades de atuação profissional, que existem inúmeras, né? Pode ser na área da extensão, pode ser na área acadêmica, que muitos seguem esse caminho de procurar fazer uma pós-graduação, né? E um mestrado, uma especialização, um doutorado. E o mercado de crédito de carbono, ele ainda tudo é muito novo, né? Então, tudo que é novo gera oportunidades. Precisa de estudos, fazer cursos, né, para poder você se credenciar e ter segurança para oferecer os serviços dentro da legislação da descarbonização da economia. E acho que a gente ainda acaba até considerando a grande diversidade que existe aqui no Maranhão. O senhor falou muito sobre o território, né, tanto do Maranhão quanto do Brasil, mas também essa diversidade ambiental que tanto o Maranhão como o Brasil possuem de diferentes biomas, né? Aqui no Maranhão a gente tem o Cerrado, a Amazônia, e tem uma preocupação com essa diversidade desses biomas, realmente, né? Professor, agora a gente quer fazer umas perguntas um pouco mais polêmicas, porque muitas críticas, elas apontam que o mercado de crédito de carbono, ele virou, vamos abrir umas aspas, uma licença para poluir, onde grandes empresas elas continuam emitindo, mas compram crédito de certa forma para limpar a imagem da empresa. O senhor concorda com essa visão? O que o senhor acha disso? Eu acho que é uma mudança de cultura, uma mudança de pensamentos, que toda mudança ela precisa de tempo, né, para que as novas gerações elas já cresçam com essa nova percepção de produção. A gente sabe que, um exemplo, os automóveis, que são poluidores nas cidades, mas as empresas elas atuam com tecnologias. Tem o carro elétrico, mas tem um carro que, no nosso caso, eu acredito que ainda seja eficiente, que é o carro híbrido, né? Esse carro híbrido ele tem uma economia aí de 18 quilômetros por 1 litro de gasolina, né? Então imagina que um carro antes só andava 10 quilômetros, agora ele aumentou a eficiência. Então eu não acredito que seja uma licença para poluir. Tanto a indústria, o comércio, o agro precisa adequar para que reduza essas emissões, né? De todas as formas. E a principal delas é o carbono, porque o dióxido de carbono ele tem um tempo bem maior do que os outros, o óxido nitroso, o metano etérico. Apesar do metano etérico ser 89 vezes mais danoso para a camada de ozônio e o óxido nitroso ser 289 vezes mais danoso para a camada de ozônio. Mas a gente da área agronômica, a gente tem um grande desafio de melhorar a matéria orgânica do nosso solo. Então, na academia mesmo, a gente começa a a quebrar os paradigmas, que agora a gente precisa proteger o nosso solo e não desestruturar o nosso solo, porque essa matéria orgânica, ela leva anos, ainda mais para a gente aqui em um clima tropical, né? Eu tive essa experiência agora recente de conhecer um solo lá do Canadá, onde tem 10% de matéria orgânica, enquanto o nosso aqui
a gente peleja muito devido a essa clima tropical, com temperaturas altas, né, muita umidade, então tem uma certa dificuldade devido a essa aceleração, né, de decomposição. Então, acho que para, digamos que amenizar essas aspas, né, que o Marcos citou, eu acho que o mais certo seria trabalhar com a população para entender como realmente o mercado de carbono acontece, né? Porque talvez os produtores mais antigos tenham uma mentalidade assim mais fraca e falam que, nossa, crédito de carbono não existe, é besteira, vai piorar. Eu acho que eles teriam que trabalhar com os produtores, né? De certa forma, realmente é uma falta de entendimento, porque eu acho que esse conhecimento por parte deles nem chega a eles muitas das vezes e acabam que não pensam nessas formas de compensar essas emissões de gases de efeito estufa, né? Exatamente. Mas quando a gente fala em termos de produtor, vocês, acadêmicos, são fundamentais em já ter essa percepção, porque daqui a pouco vocês entram no mercado de trabalho, vão trabalhar uma assistência técnica rural e já tentar levar essas atualidades, né? Tentar levar essas preocupações. E o Brasil, devido ser um país com grandes potenciais para a produção de alimento, ele também tem que levar vantagem, produzir alimento de forma sustentável. Acho que realmente. E a gente até citou bastante aqui sobre o Brasil, mas a gente tem mais uma pergunta, né? Ele tem o grande potencial no mercado de carbono, mas ele também é conhecido por alguns problemas de fiscalização ambiental e corrupção, nós sabemos. O senhor acredita que o país está realmente preparado para gerenciar esse mercado com seriedade, em ampla escala, assim, de certa forma, sério mesmo, para valer, digamos assim? Eu acho que a partir do momento que envolver uma certificadora regulada pelo governo federal, eu acho que não tem por que dar errado. Sim. Mas é importante ter essa fiscalização dos órgãos competentes, né? A gente já escutou matérias sobre fraudes em projetos, de sobreposição de projetos, de grilagens de terra, mas tudo isso foi fiscalizado, foi investigado e foi por água abaixo, né? Então, eu acho que quem quer fazer e levar uma solução, uma receita a mais para o produtor, tem que buscar fazer da forma correta. Como a gente conversou anteriormente, acho que tem que ter essa conversa, tem que se entender o que está sendo feito para poder realmente trabalhar com isso, né? Sim, e até mesmo como o professor disse, de forma efetiva, que eles busquem de fazer o que é certo realmente para que isso melhore tanto para eles quanto para a situação do Brasil, né, nessa questão do potencial do mercado de carbono. Exatamente. Bom, eu acho que nós agradecemos, nós finalizamos e agradecemos, professor, a sua participação aqui, por compartilhar tanto conhecimento conosco, né? E foi um prazer entender um pouco mais sobre esse mercado de crédito de carbono, com a produção animal e como ela pode se tornar aliada a nós, enquanto futuros engenheiros agrônomos. E foi muito importante mesmo, né? E a você que nos ouviu até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio do nosso podcast.